Bem-vindos ao podcast desta noite. Já dissemos que no começo a pedra é negra. O alquimista precisa então descer ao mundo soterrado para arrancar a luz das trevas. O mundo soterrado corresponde ao nosso subconsciente ou inferno atômico. É ali na escuridão ou no negrume da pedra que se esconde a brancura imaculada da luz. Esta primeira etapa corresponde à fase da putrefação. Em determinado momento, a pedra negra se desfaz e gradativamente torna-se branca. Durante o processo iniciático, a pedra bruta se purifica, se adorna de amarelo e vermelho e passa por inúmeras transformações. Uma das maiores leis alquímicas diz: é preciso cozer, recozer e tornar a cozer, até que surja a criança alquímica, o filho da alquimia. Muitas são as cores que se formam na pedra em elaboração, até que ela venha a resplandecer. Haverá um momento em que a pedra se torna cinza, após haver adquirido a cor branca. Essa cor cinzenta, após concluída a etapa do albedo ou branco, corresponde à formação da cinza no fundo do vaso. Essa cinza é o sal alquímico. Porém, o rei coroado, ou a rainha coroada, com o diadema vermelho somente aparecerá depois das 7 destilações dentro do recipiente. Isso corresponde à 7ª iniciação maior. A nova gnose ensina, de forma clara, simples e direta, que é necessário praticar alquimia sexual para que a pedra filosofal se torne branca e resplandeça. Para tanto, o alquimista nunca deve paralisar ou interromper os seus trabalhos na forja ígnea. O enxofre alquímico alegoriza o fogo sagrado, que no Oriente é conhecido como Kundalini. Kundalini, uma vez despertado, sobe lentamente pelas 33 câmaras da coluna vertebral, segundo os méritos do coração. Os tenebrosos atacam o alquimista impiedosamente, noite e dia, sem parar. A conquista de cada vértebra ou de cada grau alquímico custa muito ao alquimista. Por isso, nunca deve o alquimista desistir ou interromper seu trabalho. É preciso entender claramente o ritmo do trabalho na forja ardente. No começo, cada trabalho deve ser de curta duração e também realizado com intervalos maiores. Uma prática semanal curta é o bastante. Com o passar do tempo, pode-se ampliar para 2 práticas semanais, mais tarde para 3 vezes por semana, porém, sempre mantendo o regime de práticas curtas. Se o aspirante da alquimia compreender a importância do ritmo e da intensidade, logo aprenderá a seguir seu próprio compasso, e as instalações de seu laboratório não sofrerão nenhum dano ou prejuízo. Mas, se for indisciplinado e descuidado, tanto o forno quanto o recipiente sofrerão danos que podem ser gravíssimos, a ponto de ter que recomeçar do zero. 7 destilações temos que fazer no forno de nosso laboratório até que apareçam o rei ou a rainha coroados com o diadema vermelho, vivo símbolo dos devas do fogo. Ao longo de todo o trabalho, o alquimista é assaltado pelos moradores do submundo. Os guardiões das trevas inferiores lutam ferozmente para impedir que o alquimista se apodere do ouro e dos tesouros ali enterrados. Em outras palavras, não é fácil liberar as gemas de consciência aprisionadas em nossos defeitos psicológicos. A primeira iniciação maior se dá com a transmutação do primeiro metal em ouro. Para que isso ocorra, primeiro temos que obter ou elaborar os elixires branco e vermelho.
Em linguagem simples, essa afirmação metafórica quer dizer: para transformar o primeiro metal em ouro, precisamos trabalhar com os poderes da árvore da vida, nosso próprio espírito, e com os poderes da árvore da ciência do bem e do mal, que é a força sexual. Não é possível elaborar ouro alquímico sem a presença desses dois elixires. A alquimia não é uma ciência ateísta e materialista. Tampouco brotará ouro em nossa terra filosofal se desperdiçarmos continuamente as águas da vida. Uma vez que passemos a respeitar o mandamento divino de não comer do fruto da árvore que está no centro do jardim do Éden, formaremos a base pétrea para fazer ouro. A transformação do primeiro metal alquímico em ouro corresponde à primeira iniciação de fogo. A seguir, o alquimista trabalhará para transformar seu segundo metal em ouro, sempre projetando os dois elixires sobre esse corpo. A palavra projetar quer dizer reter. Não se pode projetar algo dentro de si mesmo se não houver nada para ser projetado. Portanto, as águas mercuriais precisam ser retidas ou mantidas no recipiente, o corpo, sem jamais derramá-las. No começo, o fogo do forninho pode ser lento e suave. Com o tempo, deve ser intensificado para obter a transmutação perfeita. Mediante o processo de sucessivas transformações metálicas, os 4 corpos de pecado, feitos com a carne de Adão, são substituídos por 4 corpos celestes que servem de templo ao imortal espírito triuno, Atman Buddhi Manas. Resumidamente, do corpo físico, o alquimista extrai o corpo da liberação. Do corpo etérico, o alquimista extrai o corpo de ouro, que penetra e se mescla com o corpo físico. Do corpo astral, o alquimista elabora a criança alquímica. Do corpo mental, o alquimista extrai a mente cristificada. Dessa forma, os 4 metais básicos, os 4 corpos inferiores, são transformados em ouro pela projeção dos elixires branco e vermelho, que são as 2 árvores do paraíso edênico. Todos os deuses que vivem no Nirvana possuem esses corpos transmutados em ouro puro. Quando um desses deuses desce a este mundo para realizar alguma missão, projetam outros corpos por hipóstase. Hipóstase quer dizer literalmente substância, mas podemos entender como sendo a personalidade humana do mestre que vive no Nirvana. Os grandes bodhisattvas de compaixão, além desses 4 corpos de ouro, possuem também os outros 3 corpos espirituais, Atman Buddhi Manas, totalmente transmutados. Fato esse que os fazem seguir unidos ao Uno, ao Pai, à lei, mesmo quando perdem seus corpos inferiores. Como tem sido dito, 7 são os metais a serem transformados em ouro puro. A transmutação do 5º metal ou corpo causal dá ao alquimista a vontade de Cristo. O 6º corpo, ao ser transformado em ouro, dá ao alquimista a consciência Cristo. E a transformação do 7º corpo, mediante o trabalho alquímico, dá a união com o Pai Celeste. Portanto, de forma permanente, ao longo de todo o trabalho, é preciso cozer, recozer e tornar a cozer nossos metais interiores, e jamais se cansar disso. O recipiente ou vaso hermético precisa permanecer totalmente vedado o tempo todo para evitar a perda da matéria-prima da grande obra. No trabalho alquímico, as substâncias espirituais se tornam corpóreas
e as substâncias corpóreas se tornam espirituais. Este é o grande segredo da alquimia. Este é o sagrado magistério do fogo. Até aqui nossas palavras desta noite. Voltaremos em seguida para responder as perguntas e comentar as questões que nos forem apresentadas. Muito obrigado. Paz inverencial.